bom estarmos juntos de novo. Eu gostaria de começar essa semana com uma musiquinha relaxante, né? Pra gente poder pensar em tudo que aconteceu de bom e ruim em nossa vida, poder filtrar o melhor aprendizado, né? Tanto das coisas boas como das coisas ruins, saber se colocar no outro, né? E poder seguir em frente, buscando uma forma de melhorar esse mundo. Ok, pessoal, vamos lá então dar continuidade à nossa semana, né? Primeiro nós vamos ver aqui a nossa agenda da semana. A nossa agenda da semana começa dia 25, agora mudou o horário, né? São 3 aulas seguidas, certo? Nós temos aqui o conteúdo elementos da comunicação, intertextualidade, certo? Vamos estudar um pouquinho o vocabulário, né, dessas palavras aqui, paródia e paráfrase, ok? Paródia e paráfrase. Vamos ver e vocês vão completar as 10 palavras, ok? Vamos botar o significado, o que é paródia, o que é paráfrase, ok? Uma outra palavra que eu quero botar aqui também. Tá legal. Plágio, né? A gente sempre se confunde muito com relação a paródia, plágio, né? E paráfrase é novo para vocês. Tô dando uma olhadinha aqui. Somente no conteúdo, né, no significado dessas palavras. Ok? Só para dar uma relembrada. Então, essa é a nossa agenda, né? Os elementos da comunicação, intertextualidade, atividade do caderno, correção do exercício, né? Página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, o 3 aqui que faltou.
teclado ruim. Pessoal, vou fazer uma vaquinha aí para comprar um computador pro professor, viu? Tá brava a coisa. Ok? É o exercício, né? Nós vamos fazer o resumo dos conteúdos da aula. São algumas letras que estão ruins aqui, não tem jeito, esse teclado tem que comprar outro. Então nossa aula aí tem algumas os resumos, né? Sobre intertextualidade, elementos da comunicação. Vocês vão fazer um esquemazinho, não é resumo, é um esquema. Vou passar dois exercícios, um sobre elementos da comunicação e um sobre intertextualidade. Ok? E temos um vídeo aí para assistir. Vamos lá? Vamos à obra. O exercício de vocês não é esse. Que pena, você errou. Que pena, você errou. Ora, meu. É difícil, viu, meu? Vamos fazer a correção disso tudo, tá bom? E aí continuar a nossa agenda semanal, né? Vocês estão cheios de trabalho aí para fazer. Isso é bom. Que é o nosso grupo de linguagens. Nós fazemos reuniões semanais para discutir, né, tudo que se passa no mundo das áreas de linguagem, educação física, artes. Ok? Espanhol, inglês. Ok. Vamos lá então. Fazer apenas a correção muito rápido, porque vocês devem ter feito, né? Tá tudo no livro, no caderno de apoio. Vocês têm os livros de vocês também, no capítulo 1 vocês podem estudar, encontrar por lá. Tem os assuntos que eu dei. Então vamos lá, nossa trilha, já comentei isso. Certo? Né? Olha a foto da índiazinha. Você vê como a fotografia fala, você olha essa foto e você pensa em quê? Você se comunica com a foto, né? É uma linguagem não verbal, mas ela expressa uma cultura que se coloca como um dominante às vezes. Às vezes você olha para essa foto e se acha superior a essa Índia, só porque ela é uma Índia. A gente acha que ela é selvagem, né? Que é um povo que vive no mato, e não é. O nome disso se chama etnocentrismo. Anotem aí no vocabulário de vocês. Etnocentrismo. Ok? Etnocentrismo. Eu vou anotar daqui a pouco. Deixa eu anotar aqui. Quem puder anotar aí, já é uma dica, né, para aprender sobre linguagem, sobre o conceito etnocêntrico, né? Quando uma raça se acha superior à outra. Bom, defina, né, as características que se restringem à tríade língua, linguagem e fala. É muito fácil. Quem fez pode responder, quem não fez acompanha. A língua é a representação étnica, social, cultural e geográfica de um povo. Através da língua você sabe a raça, a etnia, como eles vivem socialmente, né? Então, é a identidade linguística de um falante.
Ok? Essa é a resposta. A linguagem são as formas de expressar essa língua. Linguagem verbal e não verbal. E mista, né? E a fala são as diversas formas, né, de recorrência, de ocorrência de uma mesma língua utilizada pelos falantes. São os dialetos regionais, né, como se fala no sul, como se fala no Nordeste, etc. Botar uma mesma raiz, a mandioca para um, a empim para outro, mandioquinha para outros, etc. Bom, segunda questão, levando-se em consideração todo o seu conhecimento inerente ao processo comunicativo, retrate as diferenças que demarcam linguagem verbal e não verbal, se possível, de exemplo. Quem fez aí, ótimo, vai mandar para mim no caderno, já deve ter mandado. Certo, pessoal? Eu vou estar recebendo as mensagens, recebendo quer dizer, lá ele, né? Eu vou estar recolhendo as atividades no e-mail para o final da unidade. Até durante a semana, quem tiver dificuldade de mandar por e-mail, vai mandando para o WhatsApp, que eu estou olhando, já olhei os e-mails, já olhei tudo que eu pude, já orientei quem eu pude, ok? Então assim, mas no final da unidade vai ter que enviar arrumadinho, bonitinho, PDF organizadinho para o meu e-mail. Quem não sabe o que é PDF, vai se informando aí, eu vou dar a orientação quando estiver perto, como é que vai ser a entrega do caderno, ok? As fotos bonitinhas, tudo em PDF arrumadinho, vou dar o bicho e guardar aqui no meu drive. Bom, então a linguagem verbal é aquela que utiliza a palavra escrita ou falada, né? Baseada no código linguístico, numa língua. E a linguagem não verbal é aquela que utiliza as imagens, expressões, gestos, mímicas, sinais de trânsito, né? Códigos não escritos para poder se comunicar, uma pintura, né? A linguagem pictórica, olha que palavra, bota no vocabulário de vocês. Então, vocês aprendem, vocês podem se comunicar, e a gente normalmente usa as duas para se comunicar. O tempo todo eu estou falando aqui, mas estou gesticulando. E aí, você entendeu? Tá vendo? Eu estou usando a linguagem mista, a verbal e a não verbal. Ok? Sabemos que a linguagem verbal, terceira questão, e não verbal muitas vezes trabalham a noção de intertextualidade. Isso é, fazem alusão a uma obra de arte, a um fato histórico, um poema, um filme. Claro, sempre que a gente fala, a gente usa a intertextualidade. O que é intertextualidade? São os diversos textos, os diversos acervos de informações textuais que nós temos em nosso repertório linguístico, né? Um filme que assistiu, uma novela, uma história que o vovô contou, uma receita que eu li, uma bula que eu li, certo? Um livro, uma historinha que eu li, um conto, um romance, uma poesia que eu ouvi, certo? Uma fotografia que me impactou, uma imagem que me emocionou, um quadro que me fez refletir sobre a vida. Então tudo isso fica na nossa mente guardado. Quando a gente vai escrever, a gente bota na nossa obra parte de tudo isso que a gente tem guardado. Esses outros textos que nós temos, criando uma intertextualidade. O texto é muito mais do que um papel escrito. O texto pode ser uma imagem, ele pode ser um som, ele pode ser um gesto. Então, quando se fala em texto, é tudo aquilo que emite uma mensagem do emissor para o destinatário. Então, quando você vai produzir um texto, você vê a intertextualidade, né? Quando você vai nessa obra aqui, por exemplo, nessa obra de arte aqui, né? A gente pode usar diversos intertextos para interpretar ela. É um homem-elefante, né? A ideia de um homem-elefante, né? É uma ideia interessante. Deixa eu ver se ele abre aqui para a gente analisar. Porque fica muito lento quando a arte africana representa o uso de costumes das tribos africanas. Pronto, já sabe que que a arte é uma arte africana. Então, que se trata de quê?
se trata olha como ele representa o homem elefante, né? O homem que vive no meio dos elefantes, né? Que tem a mente de um elefante, que guarda na sua cabeça, né? As informações. Um elefante, por exemplo, se ele vê uma imagem de uma pessoa, ele não esquece nunca. Entendeu? Então, assim, quando você vai fazer, por exemplo, um texto sobre uma carta de amor para sua namorada, pedindo ao pai dela para namorar, e vice-versa, né? Que hoje as mulheres estão queixando mais os homens do que os homens as mulheres. Os homens estão mais quietos, né? Acomodados ali. Aí você vai botar na carta: meu senhor, gostaria de namorar com sua filha para evitar aquela trágica, aquela trágica, aquele trágico acontecimento em que um príncipe ou princesa não puderam se casar, tentaram fugir, mas não conseguiram, então tomaram veneno e acabaram morrendo, né? Então, por isso, eu quero a mão da sua filha para poder namorar com respeito e compromisso sério. Então, qual foi a obra literária que me fez lembrar aí, né? Mostrar para o pai da menina que eu usei um outro texto que eu tenho na minha cabeça. A obra de Romeu e Julieta, né? Shakespeare, que eles não podiam se casar, porque os pais não deixavam. Então eles tentaram fugir, não conseguiram, acabaram tomando veneno e morreram, mas na verdade não morreram, dormiram. Ok? Então tá corrigido aí, qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste novamente. Fica ok. Aqui ele começa a falar, né, umas questões e uma proposta de intervenção social que vocês podem usar no dia a dia de vocês, sempre observando os elementos da comunicação, mas a gente pode depois trabalhar isso em algum projeto na área de linguagem. E aqui uma autoavaliação, né, que vocês vão dizer, você reservou um tempo para a sua atividade? Sim. Você conseguiu realizar a atividade? Sim. Considerar que a trilha o ajudou a fazer a leitura, a escrita, vocês vão dizer até que ponto todo esse processo nosso, todo esse livro te ajudou, certo? Você acha que consegue aplicar na sua vida as aprendizagens dessa aula comigo, com a trilha? Sim ou não? Então explica aí direitinho, sejam sinceros. Eu vou dar uma lida nisso aí também, viu? O nosso próximo capítulo, né, é esse aqui, é o 2, ponto de encontro. Nós vamos trabalhar com a ideia de contexto, né, com os códigos linguísticos, que eu já vou falar hoje, depois a gente vem para a trilha, tá bom? Vamos ver o assunto agora. Fecha aqui. Não vou passar isso para casa essa semana. Na próxima semana a gente vem e trabalha isso aí na sala de aula. Vamos trabalhar uma trilha toda na sala de aula. Juntos. Vamos ver então aqui os elementos da comunicação, né? Vamos ver os elementos da comunicação. Aqui estão. Bom, quais são os elementos da comunicação? Emissor ou destinatário, ou emissor, destinatário ou receptor, referente ao contexto, mensagem ou texto, código, canal. Esses são os elementos. Para ocorrer uma comunicação, tem que ter todos esses elementos aqui. Que o emissor, aquele que emite a mensagem, transmite a informação. A mensagem, o conteúdo de informações a serem transmitidos. O receptor, o destinatário, quem recebe a mensagem, dá um retorno para o emissor. Porque, por exemplo, você vai mandar uma mensagem: professor Elton, tudo bem? Eu vou responder o sim, ou então vou fazer o legal, mas respondi. Uma linguagem verbal ou não verbal. Um código, que é a língua, o idioma. O referente, que é o contexto. Qual é o assunto? Nossa aula aqui fala sobre o quê? Sobre o conteúdo dos elementos de comunicação, né? Um contexto educacional. Qual canal? Nós usamos dois: uma plataforma de WhatsApp,
no caso aqui o YouTube e o telefone celular, tá bom? Então aqui é um exemplozinho. Pense, por exemplo, gente, isso aqui vocês podem voltar ao vídeo, viu? E assistir, e tem no caderno de vocês no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 1 de vocês, no capítulo 2 do livro tem, e no capítulo, na trilha 2 do caderno de apoio. A gente vai usar o livro também, guarda o livro de vocês, quem perdeu recupera, porque a gente vai prestar do livro, deixa acabar essas aulas que a gente vai fazer exercício no livro, só exercício de qualização. Pense, por exemplo, na situação comunicativa na sala de aula de língua portuguesa. O professor é emissor, quando ele está explicando o conteúdo, e o aluno é receptor dessa mensagem, isto é, desse texto sobre a estratégia, né? sobre a matéria, na verdade, estratégia. Estava lendo um livro sobre isso. O Príncipe de Maquiavel. E o código utiliza a língua escrita, falada, verbal, não verbal, né? Para poder se comunicar. O referente ao assunto, a mensagem, o contexto, qual a situação que a gente está falando aqui. No nosso caso os elementos da comunicação, a aula. Vocês são os receptores. Pode acontecer um ruído? Pode, no momento que eu falo e vocês digitam no WhatsApp ao mesmo tempo. Ou eu estou aqui, tem uma zoada aqui na sua comunicação. Ou se eu falo uma palavra e você não decodifica porque não faz o vocabulário do professor Elton. Não entende a palavra. Se você não entendeu, houve um ruído na comunicação, ela não foi eficiente. Um canal, que é o meio onde ocorre o processo de comunicação, estamos usando os 3, né? Então isso aí é muito fácil, gente. Não tem erro isso aqui, tá bom? Não tem erro mesmo. Interessante isso. Agora vamos ver aqui um videozinho rápido, certo? Sobre os elementos da comunicação. Assistam aí em paz. Analisem aí, ó. Elementos da comunicação. É muito longo, não vou precisar expor todo. Do latim, comunicante é um dos... Do latim, comunicatione é o ato de transmitir, enviar aos outros as nossas ideias, pensamentos, sensações, informações, através de diversos meios de expressão, verbal ou não verbal. A comunicação é fundamental para aproximar as pessoas. É claro, sem ela ninguém consegue fazer nada, né? Não existiria a sociedade. As pessoas envolvidas no processo de comunicação são chamadas de interlocutor. No caso aqui, quem são os interlocutores? Eu, que estou falando, e vocês que estão recebendo aí, né, a mensagem. Os interlocutores são emissor e receptor. Emissor, a pessoa que transmite a comunicação, que envia a mensagem. Ó, a frase aqui. Ei, professora. E os brother é tudo tipo assim, um tanto achando maneiro as paradinhas do New Português. Quer dizer, a professora não entendeu nada, houve uma comunicação. Qual foi o processo de comunicação aqui? O que aconteceu aqui, gente? Ele utilizou um nível de linguagem que não é adequado para a escola. Não é isso? Ele usou um nível de linguagem popular e coloquial. Ou não vou nem coloquial, que é familiar, popular mesmo. E não o nível correto aqui, que deveria ser o padrão, a norma culta ou a norma culta ou a linguagem formal, ok? Por isso que a professora não entendeu que houve um ruído na comunicação. Então na escola não se usa qualquer nível de linguagem, tem que se adequar corretamente. O receptor, a pessoa do grupo que recebe a comunicação, e quando ela recebe, ela sempre transmite uma mensagem de volta, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, Camões. Então aquela queimação que eu sinto por dentro é amor, que bom, eu achava que era azia. Uma brincadeira, né? Emissor, receptor,
precisa também de uma mensagem, que é um conteúdo de informação a ser transmitido ao texto. Estes são os três elementos centrais da comunicação: emissor, mensagem e receptor. Aqui nós temos o emissor, o emissor, né, a mensagem, que é o bate-papo entre os dois, e o receptor. Mas o esquema ainda não está completo. Precisamos de sinais para transmitir as mensagens dos nossos receptores, que são os códigos, né? A língua falada. No nosso caso, qual é o nosso código? A língua portuguesa. Mas existem outros códigos de comunicação, além da linguagem verbal, que são as linguagens não verbais. Gestos, mímicas, sinais de trânsito, etc. Ó, o gesto facial fala muito. O psicólogo mesmo tem que estar atento a tudo isso. O esquema fica assim: emissor, mensagem, receptor, código, canal de comunicação. Que é o meio que a gente usa, né? A gente já viu isso aí. Para ver a comunicação é necessário o quê? Emissor, receptor, mensagem, código e um canal. Não botou, mas tem que ter um canal aí. Às vezes, se as pessoas estiverem perto, o canal ele se torna desnecessário, né? O canal seria a voz, se for a comunicação falada, ou gestos, né? Não. O canal seria, na verdade, o ambiente ali, propagação do ar. Seria uma maneira física de explicar isso, né? Mas não esqueça de colocar sempre o código e um canal. A mensagem transmitida através de um código, a língua precisa de um canal, tá vendo? Canal, comunicação. Rádios, livros, novelas, canais. A voz, tá vendo o que eu falei? A voz humana é um canal, propagação da voz no ar. Então, o emissor é aquele que envia mensagem, informação transmitida, receptor recebe e reenvia mensagem, código, conjunto de sinais e regras, canal, meio físico para transmitir a mensagem, ok? Eu vou deixar esse link aqui na descrição, se alguém quiser. Ok? Vou deixar esse link na descrição. Vou deixar esse link em algum lugar aqui. Olha aqui, a gente bota em algum lugar. Vamos ver agora, gente. Todo mundo entendeu quais são os elementos da comunicação? Vamos fazer o exercício então. Vou deixar o link aqui, ó. Mas eu vou colocar na descrição desse vídeo lá no YouTube, ok? Tá aí, é só copiar e colar. Tá salvo. Vamos lá. Primeira questão aqui. Vamos juntos? Vamos lá, então pronto. Bora que eu ainda... terminar a aula do noturno. Quais são os elementos básicos do processo de comunicação? Você vai responder aqui, certo? Vocês vão responder aí quais são esses elementos. A comunicação, a competência da comunicação organizacional se mede. Ele vai dizer, como é que você mede a comunicação, a competência de uma comunicação? Pelo rebuscamento da mensagem, pela forma como você transmite a mensagem, forma coerente, bela, bonita, sempre linguagem formal, pela erudição, pelo seu conhecimento, pelo preciosismo, né, pela riqueza de vocabulário, palavras bonitas, ou pela clareza, gente. Clareza, né? Você viu aquela mensagem do aluno com a professora, né? A clareza, não teve clareza ali. O que é clareza? É a informação transmitida de forma clara. A palavra escrita corretamente, acentuada corretamente, pontuada corretamente, para você transmitir de fato aquilo que você quer. Às vezes no WhatsApp a gente não consegue se comunicar com a pessoa porque
a, a mensagem não é clara ali no WhatsApp, ok? Alguém discorda, se discordar, deixa aí no caderno ou manda um e-mail para mim, ok? Na comunicação oficial, o único emissor é a administração pública, o público em geral, o servidor público, a organização social. Uma comunicação assim oficial, né? Quem é o emissor? Quem é que transmite a informação? É o prefeito, né? Que é um servidor público, o governador, é o professor, são os servidores públicos, né? Estabeleça a relação entre as colunas e enumere de acordo com cada item, né? Nós temos aqui a coluna está deitada, mas tudo está na horizontal, mas tudo bem. 1 para emissor, 2 para receptor, 3 para código, 4 para canal, 6 para mensagem. Contexto. E aí? Contexto é o quê? Contexto em que acontece a mensagem. Ah, sim. Tá errado aqui. 6 para contexto. Agora sim. Então aqui. A língua portuguesa formal seria o quê? Seria o código, né? Seria o código de comunicação. Ave Maria. Ave Maria. Seria o código. Diário oficial, documentos de publicações. Seria o que aí, gente? Seria 6 a mensagem? Seria 4 o canal? Um jornal? Seria uma forma de você... um canal de comunicação? Ok. O público em geral seria o que numa comunicação entre um servidor público, né? Seria o que? O público em geral seria o destinatário, né? O receptor da mensagem. Isso, 2. Programas e projetos da administração pública. Seria o que? O contexto, né? Sobre o que se fala numa comunicação oficial. As informações, comunicados e registros, né? Informações, comunicados e registros. Seria o que? Informações, comunicados e registros seria a mensagem, as informações, o conteúdo de informações transmitidas. E os órgãos públicos seriam o que aí? Os órgãos públicos seriam o que? Os emissores, não é isso? Um emissor. Entenderam? Como é que se faz essa análise? A língua portuguesa, ele pega aqui, estabelecendo a relação entre a coluna enumerada seguinte a cor de elementos do processo de comunicação expressos na primeira e na segunda, entendeu? O que aconteceu aqui é a comunicação oficial do governador falando sobre as aulas remotas, né? O secretário falando sobre as aulas remotas, tudo isso aí estava envolvido, todos os elementos estavam envolvidos nesse processo, né? No nosso caso aqui real, ele utilizou o Facebook, o YouTube para se comunicar. Padrão exigido na linguagem formal é o regionalismo, a norma culta, a gíria ou coloquialismo, a norma culta. A linguagem formal é sempre norma culta. Uma dúvida? Os demais textos são sobre intertextualidade. Vamos ver se a gente... 5h55 a gente começou. Vamos encerrar essa aula aqui. Ok. Então vamos voltar para a nossa agenda agora. Vimos aqui o conteúdo assim, a palavra que eu disse que ia botar para vocês aqui, né? Etnocentrismo.
É isso mesmo, é uma forma de uma cultura se colocar, né, sobreposta à outra, achar-se superior à outra. Etnocentrismo, ok? Pesquise essas 4 palavras aí e botem as 6 restantes. Então vimos aqui, ok? Vimos aqui, vamos terminar aqui com o vídeo. Fizemos a correção, ok. Resumo vocês vão fazer. Exercício, a gente fez uma parte do exercício. A outra parte, vocês vão fazer classe e casa para correção na próxima aula. Vamos agora a vocabulário, ok. Vou falar sobre cada uma delas depois. Eu vou falar logo. A paródia é quando você imita um texto, usa um intertexto no intuito de gerar riso, né? Ironias, levar a ironia, levar o riso, levar para o lado cômico, engraçado. É uma comédia. A paráfrase é quando você faz uma leitura, uma produção baseada naquele texto, literalmente, sem tirar nem pôr. Mas você está fazendo uma criação, uma produção parafrástica ou uma leitura parafrástica, baseada sempre no texto que você está utilizando como um referencial. Se você vai falar sobre os elementos da comunicação, você vai falar ipsilit, né? Tudo direitinho que está no caderno de apoio. Mas você não vai copiar, você vai resumir com suas próprias palavras, né? Mas sem fugir da proposta do autor do livro. Seria uma produção parafrástica, uma leitura, a mesma coisa. Você só se baseia no que o autor diz, não se importa muito com o que você pensa sobre aquilo. E o plágio é quando você faz uma cópia, né? Grotesca mesmo. Você faz uma cópia, como se apropria da obra de alguém, como se fosse sua. Ok? Então vamos lá para o nosso vídeo aqui. Vou voltar aqui. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem interessante, mas que vocês vão olhar pouco para essa minha carinha linda de... hoje para olhar para várias imagens e vários textos. O tema de hoje é intertextualidade. A intertextualidade é uma das coisas que aparecem com frequência em grandes textos, né, referências de poemas, de músicas, e vários textos. O tema... Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem interessante, mas que vocês vão olhar pouco para essa minha carinha linda de anjo hoje, para olhar para várias imagens e vários textos. O tema de hoje é intertextualidade. A intertextualidade é uma das coisas que aparecem com frequência em grandes textos, né, referências de poemas, de músicas, de cinema, de pinturas, propagandas, enfim. A intertextualidade é a união de textos, quando um texto inicial dá base para a criação de outros, quando textos conversam entre si. É por isso que é intertextos, um texto que está dentro do outro. E a gente pode ver isso não só no texto escrito, né? A ideia aqui é inclusive trabalhar com textos verbais e não verbais. Como é que funciona isso? Vocês vão poder ver, por exemplo, a Divina Comédia do Dante Alighieri lá no Humanismo,
tá? Do início da Idade Moderna e final da Idade Média, aparecer em grandes filmes como O Inferno, né, baseado no best-seller de Dan Brown, ou então em algumas coisas, como é o caso de séries policiais que aparecem tipo criminosos que repetem as torturas do Círculo do Inferno, como em Criminal Minds. Então a gente vê essa obra escrita aparecendo em filmes e séries do século XXI, né? Então a gente vê que tem essa possibilidade dessa conversa. Outra coisa que acontece também é a gente ver imagens do cinema aparecerem em propagandas. E um exemplo é o que a gente vai ver agora. Olha essas propagandas que vocês têm aqui, ó. Tipo o Eduardo Mãos de Cenoura, ou então o Se Não For Hortifruti Pede Pra Sair. Elas fazem referências diretas com Eduardo Mãos de Tesoura e Tropa de Elite. Então a gente está vendo aqui uma intertextualidade acontecendo. É também comum que isso aconteça no cinema, dentro dos próprios filmes. A intertextualidade mais legal que eu gosto muito, claro, são várias, mas que eu gosto muito, é a intertextualidade que aparece com aquele filme Dançando na Chuva, filme clássico do cinema. Volta, vira e mexe, a gente assiste um filme e vê essa dancinha, esses passinhos, né? Bom, gente, mas assim, pra gente entender um pouco sobre um texto, a gente tem que ter conhecimento, tem que ter visto, né? Então, por isso que é importante a gente ler, trabalhar o nosso repertório linguístico. Ler, fazer vocabulário, importante. E também com um filme que vai ser feito depois dele, que é Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, nessa cena. E aí, depois disso, a gente pode olhar como é que isso funciona diretamente na literatura. Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que está aqui. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vive na sombra disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. E isso vai aparecer com uma referência também na obra do Chico Buarque, numa música que chama Até o Fim, em que ele começa dizendo: quando eu nasci, veio um anjo safado, um chato de um querubim, que decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Então, perfeito exemplo de intertextualidade. Até essas questões, né, ser gaúcho na vida, gaúcho é perdido, meio errado, meio torto. Aí o Chico vai lá e diz que o anjo também mandou ele ser torto na vida, né? Então essas relações acontecem entre a música e também a literatura. E aí tem um texto que é um texto clássico, que ele vai ser lá do século XIX e que vai influenciar vários escritores, inclusive que aparece no nosso hino. Vamos prestar atenção agora na Canção do Exílio, que é um poema do Romantismo, que eu quero que vocês se liguem para a gente analisar ele, olhar para outras ideias da Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossos várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amor. Foi usado, né, na produção do Olha aí, gente, isso aí não é o hino nacional? Vocês não lembram uma hora do hino que ele vai lá e fala: nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teus seios mais amores. Gente, tá aí? Tá na Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. O hino vem depois. Então o hino já tem uma relação de intertextualidade com esse poema. Ao longo da história da literatura, a gente vê outros poetas que fazem paródias e releituras desse poema. Vamos dar uma olhada de novo no Carlos Drummond de Andrade para a gente ver como é que funciona isso. Esse poema chama Nova Canção do Exílio, então a gente já tem uma referência direta à Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Drummond diz assim: um sabiá na palmeira longe, estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe, onde tudo é belo e fantástico. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe. Então, a gente vê aqui uma referência direta, inclusive o sabiá, a palmeira, que se repetem na obra do Drummond, são clássicos que saem da Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Por último, vamos ver também uma poesia do Murilo Mendes, que também trata disso. Na poesia essa, Canção do Exílio do Murilo Mendes, a gente vê inclusive uma certa paródia, em que ele debocha dessa questão da nacionalidade, trazendo elementos
de fora do país, né? Então existe aqui um elemento mais de humor. Ele fala: minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista, os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, as frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com... Ok, gente, eu vou deixar esse vídeo também, a descrição dele aí no grupo de vocês podem ouvir. Já foi o suficiente. Vocês podem assistir depois com mais calma, tá legal? Vamos terminar, né? Vamos terminar. Com certidão de idade. Então, aqui a gente vê já uma parte mais bem-humorada, que a gente pode dizer que é mais uma paródia dessa obra, que vai mostrar pra gente... Perceberam que uma paródia, ela está sempre dentro do processo de produção de textos com intertextualidade. Aliás, é difícil, não existe um texto sem intertextualidade. Só se você quiser criar uma coisa única. Platão dizia, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, se você criar uma coisa autoral, única, autoral não é porque você está copiando que você deixa de ser autoral. Se você conseguir criar uma coisa única que nunca existiu, aí vai ser uma coisa genuína, ok? Olha outra palavra para botar aí, genuína. Agora, se você não conseguir, vai ter sempre outros textos dentro de sua própria produção escrita ou falada. Essas relações e, claro, a baita importância que Canção do Exílio teve para a construção da identidade do nosso país. E aí uma coisa que eu já comentei com vocês algumas vezes, que é muito comum aparecer, que são as canções para a gente interpretar no Enem, para além daquela canção do Chico, que estava parafraseando um pouco a obra. Parafraseando, o que é isso? Ele não fugiu muito do conceito das expressões do texto, né, de Drummond. Ele só fez traduzir a palavra torto, né, para a ideia de errado, né, de gaucho, a ideia de gaucho, que é uma palavra, eu sou um pouco gaucho, que é igual a torto. Ele só fez isso, ele mudou muito pouco. Então ele fez uma paráfrase. Paráfrase é quando você segue bem o texto do autor, né, mas com a interpretação sua. Citando o Drummond, a gente tem algumas canções populares, agora bem novas, assim. Sabe aquela música da... Já as paródias levam para o riso. É uma imitação cômica, irônica. Amélia, aquela do... Amélia não tinha a menor vaidade. Para quem gosta da minha voz, ó. A Amélia, que não tinha a menor vaidade, ela vai ser reconstruída por uma cantora bastante famosa aqui, que é a Pitty, que ela fala desconstruindo a... Baiana, viu, gente? Gata. Amélia, que é uma canção que ela fala que a Amélia, né, tá disposta, acorda cedo e trabalha até cansar, mas eis que de repente ela resolve se encontrar. Que não é só essa pessoa que está sempre pronta para servir o outro. Outra também que apareceu aqui já nessas ondas de releituras feministas, a gente vê duas compositoras bastante jovens, que é a Doralice e a Silvia do Fry, que elas cantam a música Mulheres. Mulheres é uma música que nasce lá com o Martinho da Vila, aquela do Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Elas vão falar, tipo, que elas são mulheres de todas as idades, de todas as cores, de muitos amores, que ela reconhece Dandara, que é a mulher histórica, Elza Soares, que é a mulher, né, fora da lei, Marielle, as mulheres aguerridas. Então ela vai fazer uma desconstrução também dessa música Mulheres. E por último, uma música sensacional do Chico Buarque, porque, né, a tia Camila não consegue não falar dela, que é a Rita, que ele fala, né, a Rita levou meu sorriso, o sorriso dela, meu assunto, levou junto com ela, o que me é de direito, arrancou-me do peito, tem mais. E aí a Ana Carolina
né, faz uma versão da Rita, chama Resposta da Rita, em que ela fala: não levei o seu sorriso porque eu sempre tive medo. Então a gente vê essas relações acontecendo em vários campos, né? Da música para a literatura, da literatura para outra literatura, do cinema para o cinema, do cinema para a música, do cinema para a propaganda, enfim. As relações de intertextualidade, elas aparecem em vários lugares. E aí, só para a gente poder finalizar aqui, eu quero que vocês tenham um pouquinho de consciência de que a gente tem diferentes tipos de intertextualidade, né? A gente tem a paródia, que nem eu falei ali no poema do Murilo Mendes, que utiliza um texto anterior para brincar, tipo aquilo que o professor Felipe faz para vocês. Então, é um tipo de intertextualidade. Outro tipo de intertextualidade é a referência. Eu não preciso necessariamente desconstruir, né, fazer outra frase, eu posso simplesmente fazer uma citação. Pegar um trecho de uma obra, pegar um trecho de um texto científico que seja e citá-lo. Isso também é uma relação de intertextualidade. O crossover também, que acontece bastante quando a gente mistura personagens. O Machado de Assis fazia isso com o Quincas Borba, que vai lá, aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas e tal. Pessoal, vamos ver. E hoje, né, no cinema a gente vê as misturas dos personagens de filmes de super-heróis, que é bastante comum, que aparecem juntos, como em Vingadores. E uma última que a gente tem que lembrar são as epígrafes, que são muito comuns em obras que têm a influência, né? A gente vê, por exemplo, os poetas como Álvares de Azevedo ou Gonçalves Dias, lá no Romantismo, citando os românticos europeus, Lord Byron, ou então... A referência... Pegar um trecho de uma obra. A referência, você está fazendo um texto, aí você vai citar a referência, baseado, você vai citar, como disse Camões, o amor é fogo que arde e não se sente, é filho que dói e sem doer, é o contentamento descontente. A referência, ela também pode ser entendida como uma referência parafrástica. Então podemos trocar isso aqui por paráfrase, né? Ficaria até melhor, porque você está repetindo aquilo que o autor disse com suas palavras, sem fugir do texto. Tá legal? Eu não gosto muito desses termos novos, porque a gente acaba não tendo. Você pode fazer uma referência parafrástica ou uma citação, né? Ao pé da letra mesmo, como está no texto. 3 pontinhos antes, 3 pontinhos depois. Isso vocês vão aprender na metodologia científica. A gente está vendo a possibilidade de fazer um trabalho sobre isso aí, quando voltarem as aulas presenciais. E o crossover aqui, na verdade, o que ele quer dizer é aquela coisa de você repetir aquilo que já foi, né? Que apareceu de uma forma animada, né? Digamos assim, o crossover é algo muito novo, muito moderno, é quando você se torna aquele personagem, né? Você faz um plágio daquele personagem, você vive aquela vida. Então você pode substituir isso aqui por plágio. Valeu? Anotem isso aí, por favor, fica a dica. Vá por mim que seu professor tá ligado também, certo? Aqui são só termos novos, vamos seguir aquilo que existe, que vocês vão encontrar de fato no livro. Vai ser muito difícil você encontrar esses termos assim. Legal, gente? Mas faz parte da nossa realidade. É um sinônimo, né, de paráfrase e plágio. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste novamente. Fica à vontade para poder aprender. Importante aprender. Agora nós vamos... vou apresentar para vocês aqui o exercício, o restante do exercício. E vou botar o link desse vídeo aqui na nossa apostila também. Tá legal? Vocês aí vão ter como fonte de referência bibliográfica. Ok? E vou deixar lá na aula de vocês, aí já tá aí o link, é só chegar e assistir. Aqui é o exercício que vai ficar para vocês fazerem agora durante a aula, tá? E me entregar na próxima semana. Então, não tem nada de livro essa semana. Vamos fazer esse exercício aqui. Certo? Nós temos
Nós temos mais 2 aulas para fazer o exercício. Vocês vão fazer o exercício, certo? E a gente vai corrigir na próxima semana aí, ok? Sendo que eu vou colocar mais algumas questões para vocês fazerem aqui de elementos da comunicação. Valeu? Ou já chega? Me respondam aí no grupo se valeu ou se já chega. Me digam aí se vocês querem mais ou tá bom. Viu? Gente, foi um prazer estar com vocês. Façam o exercício aí. Na próxima aula eu já vou começar corrigindo ele, comentando direitinho. E vamos passar para a realização das atividades no livro, né? A gente vai fazer uma análise do livro, vamos ver como é que a gente estuda aquele livro, vamos ver como é que a gente trabalha com o nosso caderno de apoio, né, gente? Vamos ver como é que a gente trabalha com o nosso caderno de apoio, tá legal? Vamos ver como é que fica direitinho aí, pra gente poder trabalhar isso aí. Então, vamos botar a musiquinha aí, né? E finalizar essa aula aí. Show de bola!